A santa paz de Deus, meus irmãos do canal. Tudo bem com vocês, irmãos? Irmãos, a RGE nossa desse ano veio falando muito a respeito de pecado, né, irmãos? E pessoas, às vezes, que falharam, pessoas que às vezes pecaram, e alguns continuaram congregando, e outros até pararam na beira do caminho por ser apedrejado. Outros, às vezes, sempre congregou, recebendo pedradas, sendo mal olhado. E a RGE desse ano, irmão, veio falando para nós que nós não devemos julgar, irmãos. Porém, porque o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia. Isso não significa que nós temos que apoiar o erro, apoiar o pecado. Não. Nós não devemos julgar, porque todo juízo depende de Deus. E se nós julgarmos, a mesma medida que nós julgarmos, nós também seremos julgados naquele dia. Irmãos, e a gente vê aí na internet como é que tá aí as coisas, né, irmão? A gente não pode dar muito ouvido à internet, né, irmãos? Mas o Júnior, ele tava aí refutando aí o irmão Paulo, porque o irmão Paulo sempre defende a obra de Deus, como eu defendo também, entendeu, irmãos? E o Júnior está falando o seguinte, que a congregação cristã no Brasil, antigamente, falava que o adultério era pecado de morte. E agora mudou o estatuto, dizendo que não é mais pecado de morte, que somente a blasfêmia é pecado de morte. Irmãos, mas eu sempre preguei aqui no meu canal, desde quando eu tinha um outro canal, antigamente, eu sempre preguei aqui no canal, que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia, irmão. Jamais devemos julgar alguém porque falhou, devemos apenas aconselhar. E se alguém falhou entre nós, nós temos que abraçar essa pessoa para que essa pessoa não volta para trás. Para que essa pessoa venha se arrepender do teu pecado. E que venha continuar congregando, irmãos. Mesmo ali em disciplina, mesmo sem liberdade. Mas que venha continuar congregando, irmão. E nós temos que orar para essa pessoa, para que Deus venha perdoar essa pessoa. Para que Deus venha ter misericórdia dessa pessoa. Porque nós temos que ter misericórdia. Se nós formos misericordiosos, naquele dia nós também teremos misericórdia. Agora, irmãos, eu já vi mesmo, irmãos, entre a Irmandade, pregações, ensinamentos de irmãos do ministério, dizendo que o pecado, o adultério era pecado de morte, não para a morte. Eu já vi, irmãos, pessoas pregando, falando. Tem pessoas que entraram aqui dentro da igreja, mas pessoas que pecaram. Porém, está aqui dentro só tomando a vaga de mais um. Porque para essa pessoa que cometeu esse pecado, não adianta mais congregar. Isso eu já vi mesmo. Não adianta nós correr. Não adianta nós esconder algumas coisas, né, irmão? O facão, irmão, a espada tem que cortar reto. E por graça e misericórdia de Deus, isso foi mudado, irmãos. Foi mudado isso. Pela misericórdia de Deus, agora, irmãos, Deus abriu os olhos dos nossos anciãos, do nosso cooperador, que eles veem enxergar que o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia. Isso não significa que a pessoa tem que andar no erro. Não, não significa isso. Mas se alguém falhou, irmãos,
Poderoso é Deus para perdoar. Se essa pessoa se humilhar nos pés do Senhor, Deus pode perdoar essa pessoa. Mas aí fica entre a pessoa e Deus. Entendeu, irmãos? Então, essa história de dizer que pecado de morte, igual antigamente, os irmãos pregavam que o pecado para morte, adultério era pecado para morte, fornicação era pecado de morte. Eu já vi irmãos falar pregar que pessoas que pecaram cometeu o pecado de morte, que não tinha mais jeito. Isso, irmãos, não tem por onde nós correr. Eu vi com meus olhos, eu ouvi com meus ouvidos, irmãos. Não tem como eu também defender essa parte, sendo que não era dessa forma, entendeu, irmãos? E hoje, como eu já falei aqui, pela misericórdia de Deus, foi mudado isso. Os irmãos reconheceram. Antigamente, irmãos, não devolvia liberdade para pessoas que cometiam adultério, pessoas que cometiam fornicação. Hoje em dia, já está devolvendo. Entendeu, irmãos? Porque os irmãos reconheceram que eles estavam errados, irmãos. Após um tempo de disciplina, irmãos, se a pessoa ali sendo observada, a pessoa se arrependeu, ela é digna de ter a sua liberdade de volta. Um passarinho que está na gaiola, um dia tem que ser solto, tem que voltar a cantar, tem que voltar a sorrir. Então, meus irmãos, minhas irmãs, não tem por onde nós correr, né, irmãos? Eu já vi mesmo irmãos pregar, dizendo que na passagem de Moisés, quando morria alguém, ficava para trás. Não era levado junto com aquele povo, as pessoas que morriam. E essa pessoa que pregava falou assim, espiritualmente falando: se alguém no meio de nós pecar, nós vamos deixar para trás. Porque o pecador, porque a pessoa que peca, essa pessoa fede. Isso eu já ouvi e já enxerguei o pregador falando dessa forma. Mas isso não foi motivo, irmão, de afastar a minha família, afastar a irmandade da presença de Deus. Eu escolhi esse caminho, irmãos, para caminhar, e se for da vontade de Deus, eu quero tocar até o fim. 28 anos, irmãos, batizado, e vou continuar ouvindo o mandamento, ouvindo a palavra de Deus. Mas agora, porém, irmão, se nós for dar ouvido à internet, dar ouvido à crítica, nós vamos parar na beira do caminho. Então, meus amados irmãos, que cada um de nós venha segurar nas vestiduras do Cordeiro Santo e que venha firmar, irmãos, na rocha que é Cristo Jesus. Não adianta, às vezes, parar por causa de críticas. Não adianta, às vezes, parar porque um irmão lá falou que antigamente era pecador de morte e agora já não é mais. Não adianta parar por causa disso, meu irmão. Vamos olhar somente para frente. Vamos olhar somente para Jesus. O que acontecer à esquerda, deixa lá. O que acontecer à direita, deixa lá. Vamos marchar para frente. Vamos ignorar essas críticas que tem na internet. Vamos deixar de ouvir essas críticas. Vamos servir a Deus em paz. Aí nós vimos aí, né, irmãos? O Júnior refutando aí o nosso irmão Paulo por defender a igreja, irmãos. E eu estou aqui também defendendo a igreja. Eu sempre defendi a igreja onde eu congrego. Mas, irmãos, tem coisas, irmãos, que eu vi e que eu enxerguei lá dentro. Isso não significa que eu estou criticando a igreja. Que não tem como defender essa parte, irmãos, sendo que eu vi e enxerguei, né, irmãos? Aqui nós vamos defender, mas as coisas que está correta perante a palavra de Deus,
Nós vamos defender. Mas se estiver alguma coisa fora do mandamento, também, irmãos, não tem como nós defender as coisas que estão fora do mandamento, né, irmãos? Não tem como. Tá aí, meus irmãos, que nenhum de nós, irmãos, venha parar no caminho, que todos nós venha congregar, que todos nós venha dar glória a Deus na presença do nosso Deus, né, irmãos? E vamos tocar para frente, irmãos. Vamos tocar para frente. A obra de Deus é assim mesmo, irmãos. Ela é criticada. Ela é criticada. Mas quem entre vós que não tem pecado? Todos nós temos pecado. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Tem muitos por aí atirando pedra, né, irmãos? É porque se acha que não tem pecado, né? Muitos na internet criticando, falando mal, são os que se acham que não tem pecado. Então, aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Que cada um de nós, irmãos, venha segurar nas vestes do Senhor e vamos congregar. Vamos marchar até o fim, né, irmãos? Vamos deixar essas críticas de lado. Deus abençoe a toda a nossa querida Irmandade, a santa paz de Deus.